contato com o público, não tinha conhecimento do que deveria ser feito. E às vezes, aí falhou, porque a comunicação não chegou até ela. Então é muito importante essa comunicação a todos os níveis da empresa. De que o executivo preste bastante atenção de como a sua equipe de trabalho se relaciona também e tentar buscar esse desenvolvimento pessoal. A partir daí, professor Gilberto, também? Sim, claro. Quando nós estávamos colocando a situação problema sobre o desenvolvimento pessoal dos colaboradores e na equipe de trabalho para que se consiga fazer crescer a organização. Então, esse já é um aspecto que chama atenção e que é preocupante na gestão de uma organização. Do meu ponto de vista, a comunicação é um ponto importante para que você tenha a equipe concentrada nos objetivos, que vão variando, mas eles têm que estar todos concentrados. E se você não comunicar aquilo que você deseja, eles não têm como adivinhar. Nós temos, às vezes, nós queremos adivinhar, nós queremos ganhar, saber quais são as 6 dezenas que vão acontecer no sábado, no sorteio na Mega Sena. Nós queremos acertar o que o nosso funcionário está pensando, se positivamente ou negativamente. Não é o nosso fator. Nosso fator é comunicar as nossas ideias, transmitir a todos os objetivos para onde a empresa está sendo direcionada. Isso é um fator fundamental, no meu ponto de vista. Com relação ao desenvolvimento, então, do pessoal, para que a gente consiga obter o desenvolvimento, o crescimento da organização. Quando nós estávamos elaborando essa situação problema, o que nos chamou a atenção? Que nós temos convidados com as mais diversas áreas de formação acadêmica e também de vivências profissionais, em empresas, inclusive, de ramos diferenciados, né? A Catarina com equipamentos, o Rui com alimentos, o professor Gilberto com empresa de educação. Então, são atuações diferenciadas que também requerem especialmente uma direção, né, diferenciada. E como nós vamos fazendo esse desenvolvimento, então, do pessoal para nós obtermos esse crescimento da empresa a partir da área de formação acadêmica e de vivência profissional? Quer que eu comece? Por favor, Rui. Acho que o desenvolvimento profissional e pessoal hoje, cada vez mais é um desafio. Por que é um desafio? Porque existe uma geração Y, né, que está vindo e que está com muita pressa. Está com muita pressa de já nascer formado, de já nascer experiente, já nascer sábio. É uma geração que ela quer se tornar presidente da organização em 2 anos. Então, a gente não menos do que isso também. Né? Então, a gente tem que trazer esse desafio para mostrar através do exemplo quão importante é escolher uma escola de primeira qualidade e você investir, às vezes, 15%, 20% da sua remuneração em educação. Porque é um investimento que você vai para você a vida toda. Quer dizer, qual é o impacto da sua decisão hoje que vai gerar no futuro? O que você leva é a educação. As crises do mundo vêm, as 2 torres nos Estados Unidos caem, as coisas, mas a sua educação é que te carrega. Então, agora, como convencer isso para uma geração que está chegando, super motivada, super engajada, jovem, com sede de crescer, mas ela precisa enxergar aqui. Às vezes precisa ter calma, às vezes a experiência faz muita diferença. Na condução de um exemplo, na condução de um conflito, na condução de uma comunicação, a experiência às vezes faz um grande exemplo. Então, eu entendo que hoje mostrar para a equipe, mostrar para os colaboradores o quão importante é se manter atualizado e se manter com uma qualificação boa, com uma empregabilidade boa, a melhor forma é pelo exemplo. É você mostrar o quanto é importante eles se espelharem. Professor Gilberto, seguindo na esteira do comentário do Rui, que ele toca exatamente no ponto da educação, desenvolvimento pessoal do funcionário conquistado pelo investimento na sua própria capacitação.
É exatamente isso que eu estava pensando lá, né? Nossa instituição lida com pessoas. Então, todos são pessoas, mais de 2.000, 3.000 pessoas lá, com uma equipe de professores, em torno de 150 professores, com ideias diferentes, áreas de atuação diferentes, que no fundo tem que transmitir uma confiança de conhecimento no que está sendo ministrado. Então é muito importante a função do professor em sala de aula. Hoje em dia os alunos não veem o professor como antigamente, que era que ele sabia tudo. Hoje o professor tem que ser um orientador, e um muito bom orientador e aglutinador, de tal forma que possa manter os alunos interessados naquilo que ele vai transmitir e que acreditem. Porque se não acontecer isso, não se faz o ensino dentro de uma sala de aula. Professor Gilberto, um ponto. Eu achei bem interessante que a descrição que o senhor acabou de dar está muito próxima à descrição do papel de um executivo dentro da organização. Só que uma das vertentes que acredito que todos nós constatamos é o fato de que a academia e a organização nem sempre falam o mesmo idioma. O que a gente está vendo aqui? De certa forma, um movimento onde a gente percebe que cada vez mais os executivos e a liderança, eles têm que agir mais ou menos como o novo papel de um professor dentro de sala de aula? Como é que vocês veem isso? Catarina, então nós vamos dirigir para você, já que você ficou nos ouvindo nos últimos minutos. Todas as questões levantadas são muito relevantes e convergem para o mesmo ponto. Vamos lá para o iceberg, né? Os 90% aí nós pensamos igual também. Eu acho que a decisão de carreira, de desenvolvimento, ela é do indivíduo. As pessoas têm que acordar e saber o que eu quero para a minha vida, o que eu vou fazer, e não entregar isso só na mão da organização. Por outro lado, nós como executivos, a gente tem que ter essa preocupação, é um desafio para a gente que nós tenhamos as nossas equipes de fato desenvolvidas ou sempre em desenvolvimento. Você precisa então ter a clareza da estratégia do seu negócio, para onde você quer ir, onde você quer chegar, e orientar as pessoas nesse sentido de carreira. E buscar sempre os experts que estão aqui. Né? Aqui são 2 exemplos maravilhosos de empresas que se dedicam à educação em todas as suas dimensões e através dessa parceria buscar isso, professor Gilberto, que o senhor mencionou, que é a facilitação e a aglutinação. Então, a própria escola, a própria empresa que se dedica ao desenvolvimento de outras pessoas, ela também tem que estar em desenvolvimento contínuo e buscando essa velocidade, porque vocês têm que buscar mídias diferentes, formas diferentes de convivência com esse grupo de pessoas que quer se desenvolver, para que a gente fale, que a gente esteja na mesma realidade e não esteja dissociado o mundo acadêmico do mundo empresarial. E um exemplo bárbaro dessa integração é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Pontos de vistas dos 2 lados sendo discutidos e muito convergentes. Eu acredito na educação, sempre acreditei, eu não vejo caminho diferente para a gente superar todos os desafios que nos são impostos a cada minuto que a gente vive. Rui, para nós, professor, só complementar, por favor. Um dos objetivos fundamentais que nós temos na FAI é exatamente isso, que a educação seja aquilo que está acontecendo na prática. Principalmente os alunos que cursam a especialização, eles têm um objetivo, tantos anos de experiência, a gente sabe, ele quer aprender à noite para aplicar no dia seguinte. Então, você tem que ensinar aquilo que está acontecendo. Não adianta ser teórico, não adianta ser poesia, que isso já passou o tempo. Tem que ser coisas muito aplicáveis e com fundamentos para teoria e prática. Certo. Rui, brevemente, para nós encerrarmos esse bloco. É importante o incentivo da própria empresa para que os seus funcionários busquem essa qualificação, esse desenvolvimento educacional? Sim, é fundamental o incentivo da empresa. A empresa precisa dar esse canal aberto e mostrar que é importante, até em planos de cargos e salários, em políticas de remuneração, ele mostrar quão a empresa valoriza, né, o funcionário e a equipe que se
forma e que está buscando uma especialização, uma formação melhor. Mas, fundamentalmente, eu gostaria de reforçar o que a Catarina já falou, que a responsabilidade da sua carreira é sua, Certo. não é da empresa. Não basta a empresa te dar 50% de bolsa e você ir lá e faltar na aula, não adianta. É sua. A responsabilidade da sua profissão e da sua carreira é sua, e isso é muito importante. Certo. Iremos chamar o nosso institucional para que vocês reflitam um pouco também sobre esse desenvolvimento educacional, o quanto é importante no desenvolvimento da sua própria carreira profissional. E no terceiro bloco, os nossos convidados, então, irão apontar um plano de ação, um plano condutor que irá responder à nossa situação problema, que como se obtém esse resultado, então, do desenvolvimento de pessoas, objetivando, visando o crescimento da sua organização. Voltamos já. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Estamos apresentando diálogos acadêmicos e profissionais. O tema de hoje é educação executiva. Temos os nossos convidados, que são profissionais de diversas áreas de atuação no mercado profissional. Nós temos profissional da educação, nós temos profissional da alimentação e também da indústria de equipamentos. Nós deixamos pendente o comentário sobre um plano condutor, sobre um plano de ação para a nossa situação problema, que está posta como a função-chave do executivo fazer crescer a organização mediante o desenvolvimento pessoal dos colaboradores e equipes de trabalho. Como se obtém esse resultado? No primeiro e no segundo bloco, os nossos convidados foram formulando um ponto de vista, foram construindo e levantando alguns elementos interessantes que o Daniel vai citar nesse momento, vai pontuar quais foram esses elementos que eles foram citando ao longo do programa. Quais foram, Daniel? É interessante que desde o primeiro bloco, até mesmo antes da apresentação da situação problema, a gente já começou a caminhar muito em termos de comunicação, a forma com que a comunicação ela é chave tanto para o executivo, a interação com as equipes, quanto para o professor ou a instituição acadêmica na comunicação com os seus alunos, o corpo discente. Também entramos um pouco na seara da educação e a forma com que essa educação ela deve ser tanto estimulada dentro das empresas, quanto através de instituições de ensino em parceria com as próprias empresas, para que o diálogo entre a academia e a organização seja cada vez mais alinhado. Conversamos um pouquinho sobre a dificuldade e a necessidade do saber lidar com pessoa, com os seres humanos, que o Rui colocou muito bem, a dificuldade tanto individual em autoaceitar e analisar os seus próprios erros, tanto quanto também olhar para os outros seres humanos. E o desafio que a gente tem aí em comunicação com a geração Y. Por favor, você gostaria de trazer comentários sobre a geração Y? A geração Y, ela está muito focada e a gente está vivendo essa mudança hoje em dia na questão da diferença entre o conquistar versus o manter. A sociedade hoje, de uma forma geral, está convergendo para o conquistar. Então, eu recebo todo dia uma ligação do cartão de crédito dizendo me associe, né? Ou do celular, dizendo assim, pegue meu plano
e aí eu pego o plano, no dia seguinte eu recebo a ligação da outra concorrente ligando, não, cancela o plano, e com isso vai na assistência médica, vai em todos